Você já teve um sonho recorrente? Tô falando daquele tipo de sonho que você arrasta desde criança, e que volta de vez em quando, sozinho. É tipo assistir o mesmo filme várias e várias vezes. Você sabe como começa, o que acontece no meio e como termina. Às vezes, até mesmo enquanto você está sonhando, você tem consciência do que vai acontecer, como se estivesse preso em uma espécie de déjà vu onírico. Desde que eu era bem pequena, eu tenho um sonho que vai e volta por temporadas. É tão vívido que muitas noites eu tenho dificuldade de dormir só por medo de ter de novo. Não sei o que significa. Já li que sonhos que se repetem de forma idêntica podem estar ligados a conflitos não resolvidos na vida real. Mas quem sabe? Eu tenho só 25 anos, e nada do que aconteceu comigo acordada se parece com o que acontece nesse sonho. Alguns psicólogos dizem que, quando um sonho se repete muitas vezes, ele acaba se tornando um pesadelo. E esse, desde o primeiro momento, foi para mim. Pouca gente sabe disso, mas quando eu era criança, meus pais começaram a notar coisas estranhas em mim. Dizem que, quando eu tinha uns 4 anos, eu acordava eles chorando no meio da noite, dizendo que tinha rostos pálidos me olhando das paredes do meu quarto. Várias vezes eu falei para eles de uma menina de pele morena que vinha brincar comigo à noite. Isso assustou muito eles. Eles me contavam que, no escuro, me ouviam falando sozinha, pedindo para essa menina ir embora, que eu não queria brincar com ela. Eu não lembro quase nada dessa época, como acontece com a maioria das pessoas com seus primeiros anos. Mas acho que algo assim pode deixar cicatrizes invisíveis. Também não dei muita importância para essas visões. Meus pais, no entanto, são muito religiosos, e levaram tudo isso muito a sério, oravam por mim todas as noites. Isso me tranquilizava, por um tempo. Não sei se sou especialmente sensível a esse tipo de coisa, mas a verdade é que eu tive muitas experiências que outras pessoas talvez qualificariam como paranormais. Enfim, não é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O que eu me pergunto há anos é se todo esse contexto, as visões, a menina, as orações, tem algo a ver com o sonho. Principalmente agora, que ele está começando a mudar de uma forma que me perturba profundamente. Eu tive esse sonho pela primeira vez quando eu tinha uns 6 anos. Desde então, ele apareceu, com longas pausas entre uma vez e outra, ao longo da minha vida. Sempre começa igual: eu estou em um quarto escuro e em completo silêncio. Eu sei que é um quarto de uma casa porque eu consigo sentir que estou sentada em cima de um tapete grosso, como os que tinham nos quartos nos anos 90 ao começo dos anos 2000. Tudo é silêncio no começo. Mas depois uma luz se acende. Ela vem de uma televisão enorme, localizada a menos de 2 metros de mim, em um canto do quarto. Aí eu percebo que as paredes são completamente brancas e não tem janelas. A tela está cheia de estática, e depois, começam os sons. Esses malditos sons que eu não consigo esquecer. Eu odeio eles, mas eu espero por eles toda vez que eu tenho o pesadelo. Não são gritos exatamente, mas é o mais parecido. São como berros profundos e distorcidos, como se uma máquina estivesse imitando a dor humana. A única referência que me vem à mente é o jogo Faith, The Unholy Trinity. Os sons que os personagens fazem lá, são idênticos aos do meu sonho. A primeira vez que eu joguei, eu paralisei. Era como ter o pesadelo de novo. Os gritos se intensificam até que, de repente, eles param. E bem nessa hora, na tela começam a aparecer imagens. Grotescas, retorcidas, horríveis, uma atrás da outra. Imagens que parecem ter sido arrancadas do mais profundo do meu subconsciente. Com o passar dos anos, elas foram mudando. Eu não lembro bem o que eu via quando eu era criança, mas muitas vezes as imagens refletiam os medos que eu tinha em cada fase da minha vida. Monstros, cenas de violência, figuras impossíveis, crianças chorando, imagens do inferno, tudo isso e mais, projetado sem parar na tela. E o mais estranho de tudo, não importa para onde eu olhe, a tela sempre se move comigo. Se eu tento fechar os olhos, não adianta. Eu continuo vendo a televisão mesmo sem ter os olhos abertos. Eu lembro que, no começo, eu tentava desligar o aparelho. Mas não funcionava. As imagens continuavam. O som voltava, tão forte que doía meus ouvidos. E era então que eu acordava, encharcada de suor. Como eu disse, eu tive esse sonho muitas vezes. As imagens mudam, mas o terror é o mesmo. Com outros sonhos recorrentes, eu aprendi a reconhecer o que vai acontecer e acordar antes que o pior chegue. Mas com esse, não tem jeito. Anos atrás eu me rendi. Parei de tentar desligar a televisão. Eu dizia para mim mesma: se eu aguentar, vai passar. Mas em maio de 2024, algo mudou. Eu tive o sonho de novo. Tudo começou como sempre, mas dessa vez, por alguma razão, eu decidi tentar desligar a televisão. Estendi a mão por trás da tela, procurando a tomada, e então eu senti, uma mão agarrou a minha. Pela primeira vez, eu acordei antes que o pesadelo seguisse seu curso habitual. Essa interrupção me deixou gelada.
Depois de tantos anos vendo a mesma coisa, essa pequena mudança me aterrorizou. Por dias eu não conseguia parar de pensar no toque daquela mão. Tinha algo familiar nela, mas também algo profundamente aterrorizante. E o pior é que o sonho sumiu. Por completo. Antes, o máximo que eu passava sem sonhar era 5 meses. Dessa vez, nada. Até uns dias atrás. Por isso eu escrevo isso. Minhas mãos tremem enquanto eu reviso as sombras em cada canto do meu quarto. Faz uma semana, o sonho voltou. Tudo era como antes. Eu reconheci o tapete. Sentei, esperando a televisão ligar. Me preparei para o que viesse. Mas dessa vez, a tela ficou apagada. Esperei. Nada. A televisão estava lá. Eu sentia a estática, a vibração no ar. Mas ela não ligava. Então eu me aproximei. Toquei nela. Era real. Estava fria. Firme. Como sempre. Deslizei a mão atrás do aparelho procurando a tomada. Mas não tinha fio. Não tinha tomada. Eu entrei em pânico. Voltei para o centro do quarto. Ofeguei. O coração batia forte. E foi então que eu senti a mão de novo, agarrando a minha no meio da escuridão. Ela era quente, familiar, mas me encheu de um medo que eu não sentia desde criança. Era um terror primitivo, que me fez lembrar de coisas que eu nem sabia que tinha visto. Seus dedos frios me levaram de volta a uma parte da minha infância que eu nunca entendi direito. De repente, a televisão ligou. A luz branca encheu o quarto. E eu a vi. A mulher que estava me pegando pela mão tinha a pele morena. Seu rosto estava cheio de queimaduras, com costuras pretas segurando a pele como se estivesse remendada. Ela não tinha pupilas, mas eu sabia que ela estava me olhando. E sorriu. Aquele maldito sorriso. Como se estivesse esperando que eu também retribuísse o sorriso. Eu acordei encharcada. Eu estava me sentindo pegando fogo. Corri para o banheiro e entrei no chuveiro mais frio que eu consegui. Eu escrevo isso uns dias depois. Eu coloquei alarmes a cada 2 horas para não dormir o suficiente para voltar para aquele lugar. Porque eu sei que ela ainda está lá, esperando. E mais uma vez, eu não quero brincar com ela.